um lado, eu sou completamente contra qualquer jogo de aposta. Tem que ser muito burro para achar que um cara, o dono de qualquer coisa relacionada a cassino, vai perder dinheiro ou tá gastando dinheiro investindo em programador para perder dinheiro no final. Mais ainda de um negócio online, me faz lembrar aquelas corretoras de criptomoedas, onde o tempo todo era hackeado, né? A minha mulher, ela tá completamente viciada em notícia de política, e esses dias ela veio para mim falar: o Lula vai taxar e colocar imposto nas apostas. Eu falei, não, essa não é a notícia. A notícia é que ele legalizou. Se ele fosse uma pessoa boa, quisesse banir essa coisa horrível da Terra, ele falaria, não, todo site com aposta sai do mapa, faz na China, sei lá. Ele não fez isso, ele falou, pode continuar, a gente vai cobrar imposto. Então eu sou contra. Por outro lado, é uma coisa que infelizmente vai crescer bastante no Brasil, né? Voltando ao tema de coisas retardadas, por exemplo, eu lembro que aquele negócio de O Segredo, a lei da atração, vi uns 20 anos atrás quando eu era bem pequenininho e eu pensei, nossa, que coisa idiota. E 20 anos depois agora tá de moda de novo, então não tem jeito. O que eu antecipo para este mercado é que ele vai crescer bastante, porque obviamente muito fácil entrar no Bubble e fazer casas de apostas com joguinhos e tal. É muito fácil criar jogos desse tipo de aposta, porque os jogos são estupidamente simples, sem falar da roleta russa, aposta no preto ou no branco, nas pares ou ímpares, ou os números altos ou baixos. Então são jogos todos nesse nível ou mais simples ainda. Eu fiz um campo minado, esse aqui eu fiz só do zero. Tem até um sonzinho, e se vocês jogarem no celular ele tem uma vibração também, mas ele tá bem funcional e eu acabei me divertindo bastante fazendo ele. Eu vou fazer uma versão mais simples para vocês pegarem a técnica do jogo, como que faria um jogo desses. E em cima disso vocês podem ir criando coisas mais avançadas e até migrando um pouco para fora do mundo Bubble. Então aqui a gente vai fazer tudo isso aqui com HTML, CSS e JavaScript. Mas Thiago, eu não sei nada de HTML. O HTML se aprende normalmente em 15 minutos no máximo. Eu vou te ensinar aqui em 10 segundos. Essas divs, div é tipo grupo no Bubble, tipo um card. O que é um H1? H1 significa que é um texto, uma header é um cabeçalho, né? E coloca as coisas dentro das divs. E depois as imagens, que por exemplo tu encapsula aqui dentro desses, todos os elementos no HTML são entre esses tags aqui, né? Então tem tipos de elementos que define aqui com img é uma imagem, e tu coloca o source, que é o URL dessa imagem, e pronto, aí você tem 90% do que você precisa saber para fazer uma página HTML, o básico. Claro, depois vem o estilo, que no CSS, e depois o JavaScript. O que vocês vão precisar que é o Visual Studio Code. Vamos começar um arquivo novo, baixem o seu negócio aí, cria uma pastinha, e vamos colocar aqui campo.html. Vocês devem ter instalado uma extensão aqui que se chama, essa aqui se chama Live Server, e ela te permite, quando você está num arquivo aqui, que é nosso arquivo campo, você aperta aqui embaixo, não dá para ver um pouco da minha cara, mas aqui embaixo tem um cantinho, tem um Go Live, uma coisa assim, você aperta e ele vai abrir uma janela no navegador que vai te permitir ver as mudanças em tempo real. Mas aqui o grid basicamente são colunas e linhas. Então os rows são as linhas e as colunas são colunas. E começar o jogo definindo duas variáveis globais, que vão ser colunas e rows. Seria 5 por 5, 25 casinhas em total. Com esse aqui básico pronto, eu vou fazer o seguinte, já fica mais fácil. Eu vou copiar e jogar isso aqui para dentro do ChatGPT. Eu falo assim, tudo no JavaScript são variáveis ou funções. As variáveis são os valores, e as funções são pedaços de código que pegam esses valores e vão gerar alguma coisa. Por exemplo, cadastrar um usuário, mostrar um elemento. A gente vai estar fazendo com uma classe do CSS. Então, todos esses grupinhos, as divs que a gente vai criar, coloca a classe cell. Olha que legal. Eu estava meio preocupado que se ele não ia jogar as divs no meio da tela aqui, porque a gente não tem nada aqui definido. Mas ele foi inteligente o suficiente para sugerir ou imaginar que deveria ter um container, né? Que essas células vão estar dentro de algum lugar. Só que a gente vai ter que criar ele aqui, ele só está referenciando, falando, eu acho que isso aqui está aqui, né? Mas não quer dizer que existe, então a gente vai criar ele também. Vamos copiar o código, isso aqui vai ser dentro do nosso script, né?
Lembrando que se vocês tiverem dificuldade, quer fazer um jogo especializado, uma coisa muito doida e você não sabe como fazer, mas tu quer me ajuda, você pode me chamar, mandar um WhatsApp, geralmente meu telefone está nos contatos, e eu posso fazer qualquer coisa que você imaginar no universo, eu posso fazer para você. É tipo, isso aqui é a receita do bolo da função. Então aqui vai passar os argumentos ou parâmetros, sei lá, do linhas e colunas, ou seja, quando a gente for, isso aqui só fala o que ela vai fazer. Depois a gente tem outra parte que é quando chama, manda ela executar. Essas duas barras, ela cria um comentário numa linha. Então se eu comentar isso aqui, ele nunca vai chamar essa função, não vai acontecer absolutamente nada, não vai ter nem sequer erro. Se eu deixar aqui e tirar, ele vai gerar um erro, porque a gente não setou o grid. Mas voltando aqui, o que ele faz? Ele vai pegar um elemento, que ele vai procurar no documento todo, o documento é a página, elemento no documento, toda na página que tenha esse nome aqui de grid, que ainda não existe porque a gente não fez, vamos fazer. Ele, primeiro de tudo, ele vai esvaziar, né? Se a gente começar uma nova jogada, a gente vai querer que ele volte tudo do zero. Ele vai fazer um for loop. Digamos lá no Bubble você tem um grupo repetidor. Digamos que você tem 10 produtos num grupo repetidor e cada produto tem um preço e você quer que uma função pegue o preço de cada coisa e adicione no carrinho, por exemplo. Então ele teria que fazer um for loop que ele vai passando por cada uma das coisas. Até hoje no Bubble não tem nada nativo que faça um for loop de uma forma fácil. Então aqui ele tá fazendo um for loop indo em todas as linhas. E por incrível que pareça, aqui ele tá fazendo outro loop. Ele tá fazendo dois porque por todas as linhas e depois todas as colunas. Então ele faz 1, 2, 3, 4, 5, tipo, da esquerda pra direita e depois pra baixo, né? Só que ele só faria assim e assim. Mas ele quer que ele faça assim, 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 assim. Não sei se deu para entender. Ele ainda nunca vai resolver isso aqui se a gente não criar o nosso HTML, esse elemento aqui. Aqui eu vou tirar a palavra container para ficar mais curto, só isso. E aqui eu vou criar uma div, grid. E aqui ele deve ter criado, será? Vamos ver aqui o que tem nos elementos. Opa, olha que legal. Tá aqui tudo, as nossas células, ok? Então ele criou aqui 25 coisas. Se a gente vier aqui e, por exemplo, colocar 3 por 3, ele vai criar menos, beleza? Mas por que não tem nada na tela? Bom, a gente precisa definir um estilo para essas células. Para classes, a gente tem que colocar o ponto na frente, tá? Não sei por que vamos definir também a largura aqui dentro como 30 por 30. A gente poderia estilizar o elemento onde elas estão contidas, essas células, que é o grid. Colocar uma largura máxima. Para ativar a responsividade, que usa o Flexbox no CSS, acho que é uma coisa assim. E aqui a gente, ó, repara que já mudou. E aqui eu vou colocar o Flex Direction, seria essas coisas vão se organizar por colunas ou... Coluna sempre vai tentando colocar uma coisa embaixo da outra. E aqui poderia ser Row, que ele coloca tudo meio que lado a lado, ok? Geralmente a página, algumas páginas, geralmente elas vão rolando para baixo, você vai deslizando, fazendo scroll para baixo, você quer que os elementos principais sejam em colunas, ok? Ou seja, uma página geralmente tem uma seção lá do Hero, né? Vários quadrados assim, mais nas horizontal, só que eles postos um embaixo do outro. Só que os elementos dentro geralmente são em row, porque a gente quer que eles dentro das coisas estejam desse lado lá. E esse daí é exatamente o mesmo conceito que você vai utilizar para fazer qualquer página no Bubble. Só que a gente tem que definir agora o que acontece quando a gente clica nessa célula. Você tem que meio que, como se fossem cartas viradas para baixo, quando a gente clica meio que desvira a carta para revelar se é uma bomba ou se não é nada, né? Outra questão antes disso é definir aleatoriamente quantas bombas vai ter. Como eu gosto de nomear as coisas do meu jeito, assim que o ChatGPT tem nomes estranhos muito compridos, eu vou colocar já uma variável aqui. Seria bombas. Lembrando que aqui é 5 vezes 5, daria 25 casas em total. Se dessas 25 casas, 5 são bombas, quer dizer que você sempre tem uma chance de 20% de se fuder, né? Então, precisa de uma função para pegar algumas células ou cartas aleatórias e atribuir uma bomba escondida a elas. Vamos ver o que ele faz. Ele adicionou uma nova função separada, que é essa daqui, que ela vai... Essa aqui é tipo um for loop, só que while, né? Então, reparem que ele, de fato, utilizou aquela variável que eu acabei de comentar para vocês, que eu falei que a gente gerou uma... eu quero que tenha um número máximo de 5 bombas. Ele está utilizando aqui para determinar quantas bombas em total vai ter. Então, ele entra nessa função que gera as localizações dessas bombas. Ele vai guardar todas as
locais de cada bomba dentro de um array é uma lista, tá? Cada vez que ele cria uma bomba, ele vai jogar dentro a localização dessa bomba dentro desse novo array aqui. Se aqui, primeiro de tudo, ele gera um random index, que é basicamente um número aleatório, ou seja, temos uma lista de todas as células. E aí ele vai por todas as bombas e ele fala, se esse lugar da bomba for esse número aleatório, coloca uma bomba aqui, basicamente. Isso aqui ele só está definindo as posições, tá? Se vai ter ou não vai ter essa função aqui. Se essa célula tem ou não uma bomba e o máximo de bombas que vai ter, que ele vai girar, ele vai só vai te fazer esse código aqui, desde que a localização das bombas seja menor que o número de bombas total, ok? Se fosse igual, aí ele ia girar um número a mais, então é menor. Tá. E aqui dentro da função que está criando o tabuleiro, o grid, ele vai acessar esse array. Basicamente aqui ele manda girar essa função aqui. Então ele vem sempre rodando o código de cima para baixo, né? Então ele vai rodando tudo isso aqui, o código. Aí a gente chega aqui e fala, tá, isso aqui ele está colocando uma função inteira no array. Mas o que ele está colocando nessa função? Se a gente olhar, na verdade essa função ela retorna. O que ela retorna? Ela te dá um resultado que é esse array aqui, que está aqui, né? Então o resultado é um array, uma lista de bombas, e ele vai, como ele retorna, isso daqui a gente pode acessar quando a gente manda girar e coloca dentro de uma variável, a gente está simplesmente assignando ou assimilando o valor desse array aqui dentro. Lembrando que até aqui, nesse ponto aqui, nessa linha, ele ainda não fez nada de fato, ele só viu lugares onde colocar as bombas, mas não definiu de fato as bombas. E aí ele define aqui, ó, vai salvar numa lista todas as células que tem, entrando no documento. Ele utiliza este método da página, nossa página do documento. Métodos são funções, que são funções relacionadas a uma coisa, então toda a página tem esse método aqui que é pegar coisas, né? Ele pega todas as coisas, todos os elementos com a classe célula. Ou seja, vai pegar todas as células que tem nessa página e vai jogar aqui dentro. E aí, se essa célula, o index dela, que é o número dela, estiver dentro, ou se bater, se casar com as localizações das células que a gente tem aqui, aí a gente vai modificar essa célula aqui para incluir esse dataset, que é se ele tem uma bomba é verdadeiro, caso contrário é falso. Tá, vamos jogar isso aqui na prática e ver o que acontece. E aqui eu vou simplesmente dar um console log. E aqui no nosso quero ver todos os locais das bombas. Falta essa parte aqui que ele vai colocar associando as bombas às células. Isso aqui ainda dentro do nossa função de criar o tabuleiro. Então o que essa partezinha faz? Ele vai entrar aqui nas todas as células e se por acaso esse número aqui incluir o número da célula atual onde a gente está, index é tipo o ranking, é o número da célula. Se o número da célula bater com esse número que está aqui, a gente acabou de ver aqui, ele vai atribuir essa coisa aqui. 13, 14, 22, 17, 0. Então, aqui é 24, 23, 22. A gente sabe que tem a bomba sim, mas eu quero que quando eu clique ele desvire a casa, né? Tô vendo que esse código essa aula vai ficar gigantesca. Eu já coloquei o código inteiro dessa versão toda complicada, cheia das viadagens. Esse número aqui, ele conta quantas bombas tem perto. Por exemplo, aqui eu sei que tem uma, então quer dizer que aqui estavam vazios. Então esse número aqui te dá uma baita jogada. Por exemplo, aqui não tem nada, então é 0. Quer dizer que aqui está vazio. Eu já coloquei esse código lá no curso. Está estupidamente barato. Vou nem falar o preço, vou deixar o link na descrição se você quiser acessar todas essas coisas. Eu vou estar começando a colocar mais jogos. Mas eu vou continuar aqui com nossa última função, que seria desvirar a carta. Quando clica um botão, tem uma coisa que chama Event Listener, que é a página fica escutando ou esperando você fazer uma ação. Coloque um Event Listener quando eu clicar numa célula.
Então eu vou copiar só aqui, isso aqui é uma nova função. Ele chamou de handle cell click. Seguinte, ele fez várias coisinhas bem legais. Ele mudou o ponteiro do mouse para o tipo clique, quando passar o mouse por cima para indicar que dá para clicar na célula. Ele colocou esse atributo para cada célula. Ele colocou o event listener de clique em cada célula. Cadê isso aqui que tu tá falando? Aqui na hora que ele está girando o tabuleiro, que é nessa função aqui, que é o create grid, em cada célula, quando ele está passando por cada uma das células, ele está colocando as bombas sim ou não, né? Se a bomba, se a célula estiver contida dentro da array de bombas, ele vai falar que esse atributo aqui é verdadeiro. Só que ao mesmo tempo que ele está passando por todas as células, ele já aproveita e coloca esse event listener que ele está esperando, ou seja, cada uma das células ele vai adicionar esse escutador de eventos que seria o clique. E aí, quando clicar, ele vai rodar essa outra função. Tá? Então, se tem uma bomba, ele vai trocar o estilo para vermelho e vai dar um alerta falando que você clicou uma bomba. Caso contrário, ele simplesmente vai colocar o estilo para a cor de fundo para cinza, porque eu não especifiquei mais nada também. A gente poderia colocar também aqui, adicionar uma pontuação, tá? Aqui eu clico e ele deu cinza, 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 cinza. E aqui eu cliquei numa bomba, ele deu um alerta e marcou como vermelho. Bem legal. Funcional. Cliquei 3 bombas já. Uma quarta. Era para ter 5. Então o resto, se eu cliquei em 4, eu sei que tem 5. Eu sei que eu posso... Tudo perfeito. Maravilhoso. E aí para deixar mais legal... Aqui no meu joguinho eu fiz aqui com umas imagens específicas e tal, né? Vocês podem fazer isso também. Você colocar um background da imagem, né? E só para finalizar, setar o conteúdo para uma estrela, emoji de estrela se não for uma bomba e uma bomba se for uma bomba. Então eu vou mandar isso aqui, que é a propriedade que é o text content. Então agora quando eu clico, ele coloca estrelinhas e quando for uma bomba, ele mostra uma bomba. Espero que tenham curtido. Qualquer dúvida pode me chamar nos comentários, no WhatsApp, por e-mail, na casa da sua mãe.